Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria esteja em todos os corações. Querido irmão, uma vez mais esclarecendo a fé e denunciando os males do sola Escritura, que é uma arma de Satanás para destruir as almas daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Queridos irmãos, aqui respondendo a respeito sobre Maria ser esposa do Espírito Santo. Veja essa refutação deste irmão. Eu fico imaginando, vem, vem, vem Espírito Santo, transforma a minha, oh glória, vem, desce fogo, vem, desce fogo, vem. Aí o Espírito Santo diz, para eu descer, eu queria levar a minha esposa comigo, porque a gente é inseparável, nós somos casados. Eu desposei ela na frente de Gabriel. Não, nós queremos você, mas nós não queremos a sua mulher. Eu fico imaginando o Espírito Santo dizendo, o louvor de vocês é muito lindo, essa igreja preta é muito acolhedora, essa fumaça saindo é muito linda, mas eu não costumo frequentar lugares onde a minha esposa não é bem-vinda, porque nós somos casados, nós somos inseparáveis. Eu só frequento aonde ela frequenta, eu só estou aonde ela está. Não, é difícil de enumerar a quantidade de absurdos que esse vídeo tem, né? Eu tive que fazer um corte aqui para eu comentar uma parte. Se eu não tiver errado, esse cara aqui é da RCC, né? Que é a Renovação Carismática Católica, né? Que é tipo um neopentecostalismo católico. Essa RCC elevou a mariolatria a um nível estratosférico, assim. O cara colocou como condição para você ter o Espírito Santo, você ter Maria também, né? Se você não tiver Maria, você não tem o Espírito Santo. Base bíblica? Livro de Inventares, só se for. Não, o pior é que ele chama Maria de esposa do Espírito Santo. Eu acho que Maria tem 3 maridos, né? José, o Espírito Santo e Jesus, que é seu próprio filho. Porque biblicamente sabemos que a igreja é esposa de Cristo. Então, irmãos, nesse sentido, em Atos dos Apóstolos, realmente Paulo não fala isso que ele falou, não coloca essa condição. Tá certo que ele pode até ter exagerado um pouco. Eu faço parte da Renovação Carismática Católica e eu não sou idólatra, eu não sou mariólatra, igual esse indivíduo fala, né? Ele é estudado, ele tem conhecimento de várias línguas, várias bíblias, tal, mas não sai tudo fora do contexto. Este é o mal da sola escritura. Sai todo fora do contexto para agredir e atacar a Igreja Católica, dizendo que ele está fazendo bem. Tá. Não vamos entrar nessa discussão. Em Atos dos Apóstolos 19, quando Paulo chega em Éfeso e pergunta sobre o Espírito Santo, eu pergunto para ele, será que ele pode responder? Maria estava viva ou ela já tinha sido arrebatada? Eu acho que ela estava viva. Então não tinha como, né, Paulo falar isso. Entendeu? E em certo momento ele fala, né, eu já vi outros vídeos dele, que ele vai explicar que Maria teve mais filho e cita esse salmo. Salmo 68, versículo 8 até o 11. Está escrito assim, ó: pois foi por vós que eu sofri afrontas, cobrindo-se o meu rosto com confusão. Tornei-me estranho aos meus irmãos, para os meus irmãos, um desconhecido para os filhos de minha mãe. É que o zelo de vossa casa me consumiu, e os insultos que vos ultrajam caíram sobre mim.
mortificar a minha alma com jejuns, só recebi ultrajes. Amém? Queridos irmãos, eu tinha dúvidas. Ele citou esse salmo e aqui é uma referência indubitável de que Maria não teve mais filho com José, só com o Espírito Santo, que foi Jesus. Por isso a virgindade perpétua de Maria, porque ela concebeu do Espírito Santo, deu à luz a Jesus e não teve mais relação com José. Explico por quê. Quando o salmista diz assim: tornei estranho para os meus irmãos, sim, para os irmãos. É Jesus falando que tornou-se estranho para os irmãos. Talvez seja primos, tá? Aí você vai falar, não, é filho. É filho de Maria. Não é filho de Maria. Aqui, ó. Um desconhecido para os filhos de minha mãe. Pronto, está explicado. Quando José assumiu Maria como guardião, não como esposo, porque o marido é o guardião oficial da esposa. Como ele se tornou guardião oficial da esposa de Maria, ela se tornou mãe dos filhos de José. Então eu tinha dúvida se José tinha mais filho ou não, mas aqui o Salmo realmente explica quem são esses irmãos que falam no Evangelho. São os filhos de minha mãe. Quais são os filhos de minha mãe? Os filhos que ela assumiu na junção, na união, né, conjugal. Não como esposa, mas como a guardada e a preservada do mal que José estava aguardando, por amor ao reino dos céus. Tá? Então aqui é uma explicação plausível de que Maria não teve filhos com José. Amém? E segundo a tradição que foi escrito os evangelhos, tradição, sim, tradição escritos nos evangelhos, tá? Entre aspas, qual dos apóstolos esteve com Maria na hora dos fatos? Por exemplo, quando o anjo anunciou a Maria, quando o anjo visitou José em sonho, qual apóstolo que esteve lá? Mateus esteve lá para escrever isso? Não, é tradição. É tradição. O que é tradição? Tradição são fatos e relatos acontecidos que foram passados por voz, por palavras, não por escritos, certo? Porque Lucas, ele entrevistou Maria, e Maria nunca falou que ela teve filhos para Lucas. Falou que ela foi visitar Isabel. Eu falo porque Lucas nunca conheceu Jesus. Como é que ele poderia saber do fato da infância de Jesus? A perca dele no templo. Então, ao mal da sola escritura. Porque os apóstolos, os evangelistas, eles escreveu na hora do fato acontecer. Mas nenhum dos apóstolos conhecia Jesus ainda, porque ele começou com 30 anos a fazer o seu ministério. Porque, como que ele vai saber a visitação dos magos? Como é que ele ia saber que o José teve sonho? Será que Mateus estava no sonho de José? Curta, comenta, compartilhe para próximos vídeos.